Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo canal 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país. Também aqui para o estado, pelo 520, aqui para a região metropolitana e para o interior, para mais de 11 milhões de gaúchos e na plataforma digital de sua preferência. A gente lembra sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Funcionários Técnicos do Estado do Rio Grande do Sul. Também a Iceberg Comunicação, muito além do que se vê estratégia de comunicação para a política de verdade. E a SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a SUSE IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Não deixe de nos acompanhar lá no nosso canal no YouTube e também os bastidores do programa lá no nosso Instagram. Você já deve ter visto que a gente saiu do estúdio para gravar esse programa Em Evidência especial, que vai fazer parte também da revista jurídica Em Evidência, porque a revista Em Evidência sempre esteve ligada aí, muito perto do Poder Judiciário. E a gente saiu do estúdio e veio conversar hoje com o desembargador Marcelo Bertolucci, aqui onde o desembargador trabalha. Doutor, muito obrigado por nos receber, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, prezadíssimo Cláudio, é uma honra, uma alegria recebê-los. Eu sou desembargador do Tribunal de Justiça há quase 2 anos e meio, oriundo do 5º Constitucional da OAB, e, portanto, esta nossa origem, que é na advocacia, que tem a cidadania como destinatário final dos nossos serviços, da nossa jurisdição, é uma fonte de motivação. E, portanto, recebê-los com o dever que temos de dialogar, de trocar ideias, de ouvirmos a sociedade civil e o jurisdicionado, de um modo geral, é um motivo de muita satisfação. Que bom, da mesma forma. Doutor Marcelo, vou começar lhe perguntando, então, justamente isso, O senhor atuou por 3 décadas como advogado, antes de assumir aqui o cargo de desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Como é que essa experiência na advocacia, ela influencia aí nas suas decisões agora como desembargador? Faz diferença? Perfeito. De fato, eu advoguei por quase 30 anos e fui muito feliz na advocacia. E quem advoga percorre justamente os caminhos mais diversos dentre os conflitos humanos. As experiências na advocacia são muito ricas, são plurais, são diversas e, portanto, é natural que quem perpasse pela advocacia tenha uma visão das coisas em algum aspecto diferente. Primeiro, pela necessidade de estar no lugar do outro de uma forma mais corporal, no sentido bem quase que literal da palavra. A advocacia é uma missão, eu diria, é mais do que uma profissão, É um sacerdócio que faz com que nós tenhamos na pessoa humana a nossa grande fonte de inspiração. E, de fato, para quem exerce a jurisdição é muito facilitador essa experiência, essa vivência, porque, em que pese o mundo hoje seja marcado pela tecnologia, isso é necessário. Sim. Em algum aspecto, como instrumento de auxílio pela inteligência artificial, nos auxilia muito essa vivência, respondendo à tua pergunta, para que nós jamais percamos a capacidade humana daquilo que nós fazemos. A jurisdição é um ato, sobretudo humano, de pessoas para pessoas. E a advocacia é um alimento que está na nossa alma, no nosso coração, e que move a necessidade de exercermos a magistratura com os componentes que a magistratura requer, com os elementos que certamente aqueles magistrados de carreira os têm de uma forma muito mais anterior do que a nossa, Sim. E em algum aspecto, em vários aspectos, mais adequada, inclusive, do que a nossa, mas é desta reunião, neste colegiado de saberes e de vivências. Nós temos aqui também no Tribunal de Justiça os colegas oriundos do 5º Constitucional do Ministério Público, que também trazem uma contribuição muito importante. Então é desta reunião de saberes, de vivências e de olhares que se brota um julgamento colegiado. Muito bem. Doutor Marcelo, vou lhe perguntar para o pessoal que está em casa nos acompanhando, qual é o trabalho de um desembargador, O senhor está há 2 anos e meio aqui,
Qual é a função, a gente está dentro do, só para lembrar, dentro do Tribunal de Justiça, qual é o trabalho do desembargador para quem está nos acompanhando? Muita gente, às vezes o povo faz confusão. Esses dias eu dizia para os alunos da universidade do primeiro semestre, perguntava a eles se eles sabiam o que queria dizer a palavra desembargador. Né? E segundo o dicionário, o desembargador é aquele que desenosa o nó. Sim, né? desembarga. Ele desembarga, né? Ele deixa uma linha linear, reta, né? E não mais tira os nós. Então, tradicionalmente, falando especialmente aqui para quem não é versado em direito, o desembargador é um magistrado, não é? No nosso caso aqui no Tribunal de Justiça, que está no 2º grau de jurisdição. A nossa função primeira é atuarmos como grau recursal, o primeiro grau recursal, depois de uma decisão, tecnicamente nós chamamos monocrática, ou seja, de um juiz de direito de primeiro grau. Então, falando para o leigo, né, nessa pirâmide hierárquica do sistema de justiça, nós somos o degrau intermediário. Sim. E acima do 2º grau, que é o grau de jurisdição que nós estamos, vem os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Perfeito. Então, a nossa função primeira é, em grau de recursos, examinarmos os recursos e as decisões dos juízes de primeiro grau. Por que eu digo em primeira atuação? Porque nós temos ações que começam também aqui no tribunal. Não só atuamos, portanto, em grau recursal, mas em grau primeiro, originário, se eventualmente aquela pessoa tem alguma prerrogativa de função, poderá um processo começar aqui. E aí nós vamos nos conduzir muitas vezes como grau também de instrução, ou seja, de colheita da prova. Perfeito. Mas além disso, nós vivemos um tempo, eu penso que isso é necessário, e que bom que já é assim há bastante tempo, um magistrado de 2º grau, um desembargador, exerce uma série de outras funções, também ligadas à gestão, também ligadas à atuação administrativa. Não é? O nosso papel é, essencialmente, prestar a jurisdição, dizer o direito. Do tribunal. Mas existem questões internas no tribunal e atuações nossas que dizem respeito à sociedade e ao jurisdicionado. Sim. Então, foi-se o tempo em que o juiz era alguém que exercia exclusivamente, aqui não estou reduzindo muito antes, pelo contrário, a aplicação do direito. Sim. Não é? Existem papéis sociais nossos e do tribunal que vão além. Não é? Na área de conexão com a sociedade civil, na área de interlocução da sociedade civil, na área de trocas com a sociedade civil e uma série de questões. Felizmente, a jurisdição hoje, ela, na essência, como atividade fim, é interpretar o direito e aplicar o direito. Mas na atividade meio, para que cheguemos a esse ponto de aplicação do direito, nós precisamos e devemos transitar, ouvir, construir. Hoje se fala em mediação, sim, com muita facilidade dentro do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário, que é uma função que você não precisa ser advogado, a mediação não. Que é uma função que precisa da presença do advogado, mas que traz um olhar para o julgador diferente. Mais humano. Não necessariamente a causa precisa ser então, juridiquês, julgada no seu juridiquês. Aquela coisa pesada. Né? Muitas vezes a justiça não pode tardar, né? Fica fria também, exatamente, né, doutor? Hoje existem uma série de mecanismos em que pese o nosso sistema seja um sistema, na essência, romano-germânico, né? Originado da Europa Ocidental. Sim. Existem vários institutos que a lei brasileira importou, digamos assim, nas últimas 3 décadas, que colocam em uma mesa redonda os poderes constituídos, a sociedade civil e as partes, porque a nossa grande fonte de serviço são as partes, claro, para que cheguemos no resultado equilibrado, mediado, não é? Mas mais do que nunca, para que a justiça seja entregue. Sim, rápida, né? De um tempo maduro, mas um tempo hábil. Sim. Porque justiça que tarda, ela pode falhar, né? É verdade. Eu me lembro do prefeito Sebastião Melo, formado em Direito também, comentou comigo uma vez, a justiça que demora muito, às vezes acaba não sendo justiça. Exatamente. Né? Mas, doutor Marcelo, a pessoa já está dizendo, não acredito que já está chegando no final do primeiro bloco, impressionante. Gostaria só que o senhor explicasse, o senhor falou ali no chamado Quinto Constitucional. O que é o Quinto Constitucional, doutor Marcelo? É um instituto que existe em vários países do mundo, não é uma criação
brasileira, né? Muitas constituições republicanas, de alguma forma ou de outra, com este nome ou com outros nomes, fazem a previsão de que parcela dos juízes venham de fora da carreira da magistratura. Então, essa figura do quinto constitucional é a nomenclatura da Constituição brasileira. E nós temos aí um instituto quase que centenário, pelo qual quinto, né, vem de um quinto vem de 20%. Então, 20% dos integrantes dos tribunais não são juízes de carreira. Aqui no nosso tribunal, nós somos 160 aproximadamente desembargadores. Destes 160, eu digo aproximadamente porque pode ter uma pequena variação, nós temos 32 que não são juízes de carreira. Temos 16, 10%, que vêm da advocacia. E os outros 10% que vêm do Ministério Público. Então a ideia é que tenhamos uma representação que venha de fora da carreira do juiz, que naturalmente tem o de carreira, né? Tem o de carreira. Que é o concursado, né? É o concursado, ele é promovido, não é? Ou por merecimento ou por antiguidade, e chega então em grau final de carreira, né? No âmbito do segundo grau aqui. Então é esta a junção da Constituição, essa proposição não é recente na Constituição de 88, já está lá no nosso texto há muito tempo, de dar um mandato a quem não é juiz para que seja juiz, para que com a sua visão, não é, ou ministerial ou advocatícia, possa contribuir com um olhar não necessariamente diverso, mas com um olhar visando trazer a sua complexidade, a sua vivência para o todo. E também aprender e receber a vivência daqueles que naturalmente exercem essa missão de julgar, que é o juiz. Que é o juiz de carreira. De carreira, que naturalmente é a pessoa originariamente preparada, estudada para isso, testada para isso, com toda uma bagagem para o ato de julgar. Muito bem, desembargador Marcelo Bertolucci, já estamos terminando aí o primeiro bloco desse programa especial, mas não sai daí, porque em seguidinha a gente vai saber também da participação do Dr. Marcelo na presidência da OAB, não é verdade? Daqui a pouquinho, não sai daí, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o Brasil, e também pela Claro TV, antiga NET, né? Agora é Claro, às vezes ainda vem um boleto lá escrito NET, agora é a Claro 520 para a região metropolitana e também para o interior do estado, para mais de 11 milhões de gaúchos. E também na plataforma digital de sua preferência aí para todo o planeta, agradecendo a sua companhia, o seu carinho, sua audiência aqui com a gente. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Funcionários Técnicos do Estado do Rio Grande do Sul, e também a SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município, tá bom? Nos acompanhe lá também no nosso canal no YouTube e também lá, né, para conferir os bastidores lá no nosso perfil do Instagram. Hoje saímos do estúdio e viemos conversar com o desembargador Marcelo Bertolucci, aqui no local onde o desembargador trabalha no Tribunal de Justiça. E eu quero saber agora, nesse segundo bloco, da experiência do Dr. Marcelo quando na presidência
da OAB de 2013 a 2015, doutor Marcelo, é isso? Exatamente. Como é que foi, a 2015. Como é que foi essa experiência? O que a gente pode destacar da sua gestão? Foi uma experiência muito, muito feliz, muito enriquecedora. Eu tive a honra de receber, no fim de 2012, o voto direto da esmagadora maioria da classe dos advogados. E desde sempre, desde os meus 23 anos, eu sempre fui voluntário na OAB. Tive a oportunidade de percorrer vários setores, várias estruturas internas, mas jamais imaginei que um dia eu seria presidente da OAB. Presidente, não. Nunca vislumbrei isso, tampouco sonhava com isso. Mas, de fato, a intensidade das nossas atitudes no momento anterior nos levaram a quase que naturalmente a percorrer esse caminho. Eu fui muito feliz nesse convívio com uma classe muito interessante, que é a classe dos advogados, com todas as suas características, com todos os seus sonhos, com todos os seus dramas, com as suas dificuldades, com as suas vitórias, né? Mas num estado que é muito republicano como o nosso. E também foi muito realizadora a oportunidade de instrumentalizar em favor da advocacia, mas também da cidadania. E na nossa gestão nós tivemos várias questões que se relacionavam ao interesse macro do gaúcho, do habitante do Rio Grande, não necessariamente do gaúcho. Sim. Né? E a Constituição fornece ao OAB instrumentos, né? Um deles é a ação direta de constitucionalidade, outro instrumento são as ações para a tutela dos direitos humanos, todas as questões ligadas à promoção da cultura jurídica e da formação dos advogados, a defesa das prerrogativas que pertencem à cidadania, mas são portadas pelos advogados, o dever da ordem de exercer a regulação ética. Também. Tá? Então, foi uma experiência muito rica, vivida colegiadamente, a partir de princípios de uma ordem distante de partidos políticos, de uma ordem que represente a pluralidade da sociedade civil. Esse é o grande patrimônio da OAB. E, de uma forma muito sadia, nós cumprimos, penso eu, modestamente, e os acertos foram de várias pessoas que entregaram seu tempo nesse voluntariado fantástico chamado OAB. Que maravilha. Inclusive, a OAB teve uma atuação interessante agora na questão das enchentes também, Exatamente. né? Isso foi como uma espécie de entidade catalisadora das forças da sociedade organizando, civil, né? Organizando, né? Quem diria que pouco mais, né, de 1 ano e meio, 2 das enchentes, nós estaríamos numa evolução como estamos. Né? É claro que muitas coisas não estão ainda resolvidas. Sim, essa parte aqui, inclusive, ficou perto da água. Aqui o tribunal ficou... Nós ficamos sem entrar neste prédio por muito tempo. Gente... Por muito tempo. Para quem está nos acompanhando no Brasil afora, não, a gente não é gaúcho chorão, não. A coisa foi... Esses vasos aqui do gabinete, esses 2 vasos ficaram sem água há mais ou menos uns 8 meses. Mas as plantas sobreviveram. Meu Deus do céu. Mas, de fato, a OAB contribuiu muito aí pela nossa necessidade de reunião e de entrega, né? De entrega como sociedade civil. Porque, afinal de contas, nós precisamos juntos, mais do que nunca, construir. Sobretudo na crise, né? Pois é, na crise que a gente... Sobretudo na crise. É que a gente vê a força. Impressionante, doutor. Ao assumir o cargo aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o senhor também mencionou o compromisso com o Estado democrático de direito, né? Como é que o judiciário pode fortalecer nesse cenário atual? Agora a gente está vendo uma crise, por exemplo, do STF, né, com alguns ministros e tal. E aí, a Copa do Mundo, eu sempre digo que todo mundo vira um pouco técnico de futebol. Sem dúvida. Na pandemia ficou todo mundo um pouco médico, né? Jornalista, então, gosta de se meter em tudo. E agora eu lhe faço essa pergunta, lhe provoco essa pergunta em relação especificamente ao STF, porque nós, principalmente jornalistas, às vezes damos opiniões equivocadas, né? E é importante informar, levar informação para o pessoal que está em casa de qualidade, para saber como é que funcionam de fato os sistemas democráticos, os poderes, quem interfere aonde, quem não interfere. E eu vejo que a classe, né, os operadores do direito, às vezes ficam um pouco chateados com certas decisões, as famosas decisões monocráticas do STF. Cláudio, a tua pergunta é muito inteligente, uma pergunta necessária, diga-se de passagem, em tempos que nós vivemos, né? E eu fico muito à vontade ao responder pelo seguinte:
vivemos uma época, um período de... E assim deve ser, essa é a quadra da história que nós vivemos, de muita informação. Isso, Não é? uma enxurrada de E informação. essa informação, quando ela é informação, é muito importante que assim seja, porque nós não podemos exercer as liberdades públicas sem imprensa livre e sem informação. É verdade. Não há democracia sem liberdades públicas. Não é? Eu penso que eu admiro muito o jornalismo. O jornalismo e a advocacia têm uma relação siamesa muito, muito importante. Muito, é verdade, doutor. E a história já nos mostrou isso, né? Historicamente no Brasil, quão grandiosas foram as ações da OAB junto com a ARI, com a imprensa, é verdade. ARI, OAB, etc. Associação Rio-Grandense de Imprensa. Exatamente. Né? Por outro lado, nós temos também que ter, digamos assim, a sensibilidade de separarmos aquilo que é informação daquilo que é desinformação. Sim. E, infelizmente, os meios magnéticos, os meios tecnológicos produzem muita informação que não é informação. Sim. Tá? E nós temos que recuperar a essência das coisas. Qual é a essência, me parece? A voz da Constituição. Não há autoridade que está imune à lei em uma república, independentemente de qual poder esta autoridade integre. Por outro lado, juízos antecipados nunca fizeram bem à humanidade. Nos momentos mais sangrentos e tristes da civilização humana, no mundo afora, foram aqueles momentos em que os julgamentos foram sumários. Então nós precisamos de temperança, equilíbrio, transparência para aqueles que devam ser investigados, o sejam, com devido processo legal, com contraditório, com ampla defesa. Todo o ritual. Com o rito, porque o rito ele é irrenunciável. É para todos, né? É para todos. Bom, e ao final, que se condenem aqueles que mereçam ser condenados e que se absolvam aqueles que devam ser absolvidos. Agora, se algo que não faz bem à República, me parece, é o uso por autoridades públicas que devam exercer não só uma prática de equilíbrio, temperança, comedimento, discrição. O que não faz bem para a República é o desvirtuamento. Essa coisa midiática. Né? É a mídia pela mídia. E mais do que isso, como bem colocaste agora há pouco, numa república, e esta é a essência de um julgamento colegiado, se julga, via de regra, colegiadamente. Sim. As decisões monocráticas são necessárias. Sim. Eu, na minha vida diária, eu as exerço várias vezes, mas naquelas situações de urgência, de preemência, que há uma autorização legal e quando eu não posso esperar que os meus pares estejam comigo. Quanto mais nós estivermos em um tribunal, em uma corte, amparados, no bom sentido da palavra, pelos nossos pares ou pelos olhares de fiscalização do Ministério Público de segundo grau ou da advocacia, tanto mais construtiva será a decisão. Sim, então eu tenho muita preocupação com as decisões monocráticas que não sejam necessárias ou de urgências, porque a essência da democraticidade no século XXI é a colegialidade. É verdade. E não o individualismo. O contrário, Não é? Agora, o que não é possível é que nós também tenhamos, por causa de algumas disfunções, anomalias, pontuais, que são pontuais ou que podem ser pontuais, nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar um discurso de destruição das estruturas formais de Estado, não é? Da destruição da ideia de equidistância e independência dos poderes, de destruição daquilo que as instituições independentes, integrantes do sistema de justiça fazem, as defensorias, as OABs, Estado estaduais, democrático de direito, as procuradorias. Nós precisamos desta reunião. E eu vejo hoje muitas vezes um ataque pessoal, generalizado. Concordo. Né? Quando a gente sabe não faz bem a ninguém. As pessoas em qualquer instituição, não faz bem seja a ninguém. Pública, seja privada, já as pessoas quer destruir, desmanchar em geral, tudo, fazem o certo. desconstruir tudo. Isso é uma questão estatística. Se eu for verdade. na vida corporativa, no mundo privado,
As pessoas esmagadoramente fazem o certo. É verdade, ainda bem. Como também nos poderes constituídos. Ainda bem, a maioria. É verdade. A nossa essência é a integridade. É verdade. Uns cuidar dos outros. A estatística e fazer as coisas certas. isso. Senão o mundo já estaria perdido. Agora, o mundo não pode ser aquilo que alguém acha sozinho, né? Concordo. E aí, então, destruímos todo o resto. Nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio. Bom senso. E nós já tivemos isso há muito pouco tempo. Sim, é verdade. Essa democracia recente. É verdade. Que é a brasileira. Muito bem, doutor Marcelo, muito bem mesmo. Bom, eu vou perguntar depois para o doutor Marcelo, né, a questão dos reconhecimentos aí, que você já viu pelas respostas do doutor Marcelo, que é um ar bem explicativo, bem professoral, porque eu é professor também. Então, a gente vai voltar falando sobre isso no próximo bloco. Você não pode perder, não sai daí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, agradecendo a sua companhia, o seu carinho e a sua audiência aqui com a gente pelo 575, aí pela Parabólica Digital Brasileira e também pelo 520 da Claro, aqui para o Rio Grande do Sul. Lembrando, né, que o programa Em Evidência tem o apoio da FAMURS, da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Você já sabe, né, me conhece, eu sou municipalista, então um grande abraço para toda a turma lá da nossa querida FAMURS. E também, né, o apoio e o patrocínio da CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Sintergues, o Sindicato dos Funcionários Técnicos do Rio Grande do Sul, também Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia e comunicação para a política de verdade. E a SPO Tecnologia, que tem a Suzy, que é a inteligência artificial que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Confere lá também o nosso canal no YouTube com todos os programas e também o nosso perfil lá no Instagram. Viemos aqui hoje, saímos do estúdio, viemos aqui no Tribunal de Justiça conversar com o doutor desembargador Marcelo Bertolucci, falando aí sobre temas pertinentes relacionados agora à carreira de desembargador e também o tempo quando foi advogado, quase 3 décadas como advogado. E aí eu lhe pergunto, doutor Marcelo, depois de tantos anos defendendo clientes ali como advogado, né, qual foi a maior mudança agora na perspectiva, né, passando para o papel de julgador? Perfeito. Pergunta inteligente também, mais uma inteligente, claro. Obrigado. Eu penso que a principal mudança é um olhar que o julgador deve ter no sentido macro. Não que o advogado não o tenha, claro que tem, mas o advogado necessariamente atua, e assim deve ser parcialmente. Ele verticaliza mais a sua atuação. E essa emocionalidade, sem passionalismo, né? Sim. Mas essa verticalização do advogado ela é absolutamente necessária para a representação de interesses parciais. A principal mudança que eu penso é a necessidade de, como nós tecnicamente falamos aqui, de cotejamento, de comparação em um raciocínio que deve ser equilibrado, mas deve ponderar todas as consequências das decisão. possibilidades de decisão. E se eu decidir assim, qual será a consequência? Esse raciocínio intelectivo antes da decisão me leva a fazer a pergunta para mim mesmo. E se eu decidir de modo diferente, qual será a consequência? Essa necessidade intelectiva que precede o ato de entregar o julgamento, da decisão, ela é uma necessidade de segurança, antes de mais nada, de avaliação de consequências da decisão. E talvez o advogado não faça tanto essa pergunta. Sim. Vai ficar de um lado a seguir. Ele fica de um lado e assim deve ser. Sim. E hoje eu preciso
O jogador precisa, os jogadores precisam, e assim nós realizamos, ponderar todas as nuances, não no sentido vertical, mas no sentido circular, para que eu possa vislumbrar o meu raciocínio. É um exercício. Isso, é um exercício que exige comedimento, prudência, profundidade, claro que sim, técnica, mas basicamente uma necessidade, esse é um grande desafio, embora muito de muita satisfação, de fazer uma atividade intelectiva que seja conectada à realidade concreta e não à satisfação própria de um elemento intelectual. Não. É uma atividade intelectiva que precisa estar concretizada no destinatário da decisão, que é o jurisdicionado, que é uma pessoa, com perdão da redundância, uma pessoa humana. Perdão da redundância, sim. É uma pessoa só humana. Pode ser humana. Mas a gente faz questão de ser redundante. E visando que este produto, que é um produto que também tem alguma dose sacerdotal, tem um pouco aí de elemento de missão constitucional, e tem bastante, seja um produto fruto do equilíbrio, da ponderação e da democraticidade, aquilo que nós falamos. Estamos falando no bloco anterior. Seja uma democraticidade de tribunal colegiado, ou ao menos, e também, e não menos importante, uma democraticidade de um juiz que se julga sozinho, pondere, respeite a dialeticidade das partes. Pense num todo. E que se afirme que em um processo, seja aqui, ou na menor comarca do nosso estado, ou em Brasília, afirme que os protagonistas são as partes e o juiz não é o protagonista. O juiz é apenas, e é apenas a expressão que eu quero aqui reafirmar, um condutor que deve equilibrar e entregar algo às partes. Puxa, que bacana, os protagonistas são A e B. São as bacana. pessoas que estão ali na rua Que caminhando. bacana. Seja, não são papéis, não são processos, não são números. Se não for assim, não tem sentido. A gente apaga a luz e aí então coloquemos a inteligência artificial. Para fazer o trabalho. Que jamais vai conseguir fazer o que nós fazemos, porque só como. os humanos podem entregar e pacificar um conflito e afirmar o direito a partir de critérios de humanidade e não necessariamente tecnologia pura. Que bacana. A tecnologia é aliada, não há dúvida. Sim, mas não substitui. Mas nós somos humanos para humanos. Essa é a essência. Muito bacana, doutor Marcelo, muito bacana mesmo. Outra questão importante também, que eu já vi a participação de debate sobre o sistema carcerário também, que é outro assunto polêmico. Quais são os desafios do sistema penitenciário, doutor Marcelo, que teria por princípio a ressocialização, por exemplo, dos presos, das pessoas que vão para lá? De fato. O primeiro ponto, Cláudia, é que essa questão penitenciária é uma questão, uma vicissitude humana que diz respeito a cada um e todos nós. Independentemente de nós estarmos ou sermos integrantes do sistema de justiça. Todos estamos envolvidos. A Constituição brasileira já diz que a segurança pública é dever de cada cidadão. Portanto, cada cidadão tem deveres no campo da segurança pública e responsabilidades. Então, esse desafio é um desafio de cada um e de todos nós. E, de fato, a Constituição brasileira e os nossos manuais, os códigos penais e processuais penais dizem que quando se pune, se faz para castigar, para reprimir, para prevenir novos delitos, mas também para ressocializar. Então nós vivemos em um país continental e neste país nós convivemos com exemplos absolutamente republicanos e competentes de ressocialização. Existem no nosso estado presídios que trazem consigo êxito e trazem números referentes à não reincidência iguais a países como a Finlândia e a Dinamarca. Olha só. Por outro lado, nós temos também o caos em muitas circunstâncias. E os números mostram que temos também, em muitas circunstâncias, os piores números do mundo. Desmanchamos o Central também lá, E nós desmanchamos o Central. Quer dizer, essa referência tua me leva a lembrar a competentíssima gestão, as duas gestões do presidente Cláudio Lamáquia,
que iniciou toda essa questão do Central. Muitas vezes eu me lembro desacreditado. Não andava nunca. Que o Central era uma circunstância nossa. Né? E eu tive o privilégio, né, aquelas coisas que a vida nos concede, há 10 dias empossado na OAB, muito mais por sorte minha do que por trabalho meu, porque o trabalho foi do presidente Cláudio, nos 6 anos anteriores, de assinar, juntamente com várias instituições, dentre elas o Poder Judiciário, a Associação dos Juízes, a OAB, a Associação do MP, a Defensoria, o ITEC e outras tantas universidades, de assinar a denúncia pedido, para né? as cortes internacionais. Sim. Isso foi em janeiro de 2013. Que foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. 5.000 pessoas, né, no pior estabelecimento prisional da América Latina. Uma vergonha para nós aqui. Eu me lembro como se fosse hoje, era um caderno físico, na época não se usava arquivo eletrônico, dessa altura, com fotos e com uma série de relatos. 2013, e eu me lembro da inauguração, eu estava lá 6 meses atrás, isso, mais ou em menos. 2025, Isso. Né, e nós saímos então do pior para o melhor. Para o melhor. 1.800. Que coisa boa. Com sustentabilidade. Totalmente reformado. Totalmente reformado, sem superlotação. Tanto que deixou de ser presídio para ser cadeia pública. Né? É verdade, mudou no nomenclatura. Então, assim, vamos lá. Orgulho, Estamos falando de 12 anos, mas é um orgulho. Né? Sociedade civil, Poder Executivo, né? Quem tem a gestão da gestão penitenciária não é o Poder Judiciário, sim, é o Poder Executivo. É verdade. Recursos públicos. É importante falar isso, é verdade. E as coisas aconteceram. Que então, coisa, assim, sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada, poder público, e essa desmistificação de que a questão penitenciária é algo que não me pertence. Sim. Todo mundo empurra para o outro, né? É nossa também. Como a questão dos hospitais é nossa. Sim, não adianta. Tem gestões públicas. Não por acaso o Poder Judiciário tem feito várias transferências de recursos para a questão médica, né, do Executivo e para secretarias de saúde. Então, assim, todos temos responsabilidade. Todos estamos juntos. Né? Então, eu penso que falta muito pela questão penitenciária, mas nós também estamos evoluindo, penso, rumo a um tempo melhor do que já vivemos. Mas falta muito ainda. Coisa boa. Doutor Marcelo, para a gente encerrar, o pessoal está dizendo ali que faltam o quê? 3 minutinhos. Por favor, considerações, um recado final. Principalmente, eu acho que para quem está entrando agora no mundo da advocacia, aí para os jovens advogados 2026, com IA, com tecnologia. Perfeito. Né? O que o senhor deixa aí de mensagem? Eu fico muito à vontade de falar sobre isso, porque o mundo é cada vez um mundo que precisa mais dos jovens, né? Que os jovens deixem fluir, exerçam as suas vocações, independentemente da posição, e que façam com muita entrega, muito denodo, muito amor, seja a magistratura, que é uma missão sublime. Eu estou muito feliz, tenho muito orgulho de integrar o Tribunal de Justiça do nosso Estado, um tribunal republicano, competente, que tem uma história de 153 anos reta de prestação de serviços, né, com índices de produtividade muito alto, mas que esse jovem busque a sua vocação, seja na perseguição de uma carreira pública, seja no exercício da advocacia ou do magistério. As questões elas precisam ser realizadas com propósito, e propósito é aquilo que o plano de voo traz, sim, mas às vezes não está só no plano de voo racional, né? O propósito também é um pouquinho de sentimento, de coração. Né? Sentença, né, como a gente sabe, lá no dicionário quer dizer sentimento. Então nós temos que conjugar a racionalidade, a ideia de um direito racional, às vezes com características um pouco lógicas, técnicas, matemáticas, mas deixar fluir aquilo que nos toca. Então aquele estudante que vislumbrar na advocacia, ou na magistratura, ou no Ministério Público, ou na atividade policial, ou na defensoria, ou na procuradoria, ou no magistério, que vislumbrar isso que faz algum sentido a mais. Esse a mais muda a vida. Ninguém se sente cansado lendo 2 horas a mais do que leria, se aquilo faz sentido. É verdade. E muitas vezes eu costumo dizer à família, que tem um amor incondicional por nós, muitas vezes, né, um amor que não tem limites, às vezes nos quer nos colocar em alguma coisa que é tão idealizada, mas talvez seja aquilo que não toque o nosso coração. Então eu diria, fazer a autoleitura e, claro, muito trabalho, estudo, transpiração,
e fazer um pouco a mais do que a maioria das pessoas faz. Sem transpiração, eu não conheço a sorte, né, que tenha chegado. É trabalho. Sem muita transpiração, trabalho e no fim as coisas caminham, né? E acontecem. Doutor Marcelo, muito obrigado. Doutor Marcelo Bertolucci nos recebeu aqui, né, no local de trabalho aqui no Tribunal de Justiça em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A gente agradece muito, parabéns pelo trabalho e somos parceiros do TJ e do trabalho. Obrigado. Quero fazer um registro que eu sou leitor, admirador da revista Jurídica em Evidência há mais de 12 anos, não é? E que eu sou admirador do programa Evidência, em Evidência, na TV, e faço questão de, na próxima vez, fazer uma visita aos prezados amigos, né? Vamos receber. Só não fiz hoje porque nós temos aqui uma sessão, mas em breve eu faço questão de fazer essa retribuição gentil. Então tá, a gente vai ficando por aqui, mas é o final da primeira parte do programa de hoje. Então a gente já volta no instante só. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência de hoje, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela plataforma digital, né, pela parabólica digital brasileira com sinal aberto via satélite para todo o país e também pelo 520 aqui para a capital, região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos aí do interior do estado e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode nos acompanhar aí, né, no nosso canal no YouTube, @Revista em Evidência, e você também pode ver os bastidores do programa lá no nosso perfil do Instagram. O programa Em Evidência de hoje entrevista um profissional que está aí à frente de um escritório de advocacia que possui mais de 50 anos de atuação. É com muito orgulho que eu recebo aqui o Dr. Gustavo Jochen, da Jochen Advocacia. Dr. Gustavo, acertei, será? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Cláudio? Sim, é Jochen a pronúncia. Qual é a origem, doutor? Alemã. Alemã. Muito bem. Doutor Gustavo, prazer em conhecê-lo e recebê-lo aqui no programa. A Jochen Advocacia tem uma história que atravessa aí gerações na fundação em 1970, isso, né? Aqui em Porto Alegre, né? Para a gente abrir essa conversa, doutor Gustavo, olhando essa trajetória toda, né? Como é que o senhor descreveria aí a essência do escritório e os valores, né, que permaneceram e permanecem ainda ao longo desse tempo todo? Pois não, Cláudio. A nossa trajetória começa em 70, como tu falaste, que é o ano em que o meu pai, né, obteve a inscrição na OAB e começou a atuar como advogado, a formalização da Sociedade de Advogados, inicialmente Jochen Advogados Associados, depois alteramos para Jochen Advocacia, veio um pouquinho depois, mas nós consideramos esse marco ininterrupto porque a história do escritório se confunde com a própria trajetória profissional dele. E na época, aliás, nem era comum sociedades de advogados, né? Hoje nós temos no estado um número muito significativo, se eu não estou enganado, mais de 10 mil sociedades registradas, inclusive porque por uma mudança na legislação hoje os profissionais podem registrar uma sociedade unipessoal, como nós chamamos, né? Um único profissional pode ser uma pessoa jurídica. Sim. Tem até relação com o fenômeno da pejotização, tão comentado e discutido nos dias de hoje. Mas é vantajoso, muitas vezes, para o profissional, do ponto de vista tributário. Mas o nosso escritório tem a inscrição 137 na OAB, portanto, ainda assim, um dos primeiros, né? Sendo que dos 136 antes, nem todos estão
ativos. Atuando ainda. Então, começou em 70 essa história. Eu ingressei no escritório em 89, no meu primeiro ano de faculdade, né? Na época como auxiliar de serviços jurídicos. Depois virei estagiário e finalmente advogado, né? No início de 94, quando me formei. Completei agora recentemente, no dia 6, 37 anos de atividade parabéns. no escritório. E o escritório completa agora, no próximo dia 19, 56 anos de atuação. Então, temos muito orgulho disso, porque é um período bem significativo. Considerável, né? A maioria das empresas não sobrevive todo esse tempo, e especialmente numa atividade onde a perenidade tem absoluta relação com a confiança, com a reputação, né, do profissional. Então, nos orgulhamos muito dessa trajetória. E ao longo do tempo, claro, a estrutura, o time foi crescendo, né? Hoje temos um número grande de profissionais que conosco trabalham lado a lado, mas sempre focados em determinados valores que para nós são inegociáveis, né? Temos um compromisso com as pessoas, seja obviamente, em primeiro lugar, as pessoas que compõem, como a gente brinca, a nossa tripulação, né? Também as pessoas que nós atendemos, nossos clientes, nossos parceiros e fornecedores. Do mesmo modo, um compromisso inegociável com a ética, né? Com um modo absolutamente correto, honesto de agir, respeitando as regras, os ditames profissionais, enfim. Também não abrimos mão de atuar com qualidade e, por isso mesmo, investimos permanentemente em conhecimento. Não há como ter qualidade sem estar atualizado, né? Com melhor conhecimento. Esse, aliás, né, sabemos que os advogados não têm, em regra, um dever de resultado, né? Nós não podemos, por exemplo, numa causa, assegurar que vamos ganhar. Né? Esse não é um dever que possa ser imposto à advocacia, mas temos o dever de empregar os melhores meios para atingir aquele resultado. Portanto, temos a obrigação de estarmos atualizados e de usar os melhores conhecimentos. Então, essa é uma preocupação constante. E, finalmente, procuramos sempre buscar soluções novas, isso é, inovar, mas sem também abrir mão da segurança, sem colocar em risco o direito do cliente, enfim, é o que a gente chama internamente de ousar com responsabilidade. Né? Fundamentalmente, esses são os valores que nos guiam e aos quais nos mantemos fiéis ao longo de todo esse tempo. A área de atuação do escritório, doutor Gustavo? Nós temos uma atuação que no mercado se classifica como abrangente, né? Então, procuramos dar um atendimento praticamente completo, né, à clientela. Né? O nosso foco são empresas, sempre atuamos assessorando empresas e, claro, algumas também pessoas físicas, porque que interagem conosco em função das empresas ou assuntos das famílias empresárias, enfim, né? Mas um atendimento focado, então, na atuação empresarial nas mais diversas e principais áreas que afetam, né, essa atuação. Temos uma reputação muito grande e muitas vezes nos confundem com um escritório trabalhista, né, porque realmente é uma área que a gente atuou de forma intensa ao longo do tempo. Em função das empresas também, né? Em função das empresas, da própria contencioso trabalhista, que no Brasil, infelizmente, é muito grande, muito significativo. Então temos uma atuação forte nessa área, mas também sempre atuamos bastante na parte do que tecnicamente chama de direito das obrigações, mas, enfim, na parte contratual, né, na área civil amplamente considerada, né, direito comercial, que hoje já é mais divulgado. Uma expressão em desuso, né? Quando eu comecei a atuar, tínhamos ainda um Código Comercial de 1850, hoje não existe mais o Código Comercial, né? A matéria foi para dentro do Código Civil, mas, enfim, direito dos negócios, por assim dizer, né?
E temos, então, áreas como tributário, ambiental, direito do agronegócio hoje, né, direito digital, enfim, uma atuação ampla, né, para poder dar suporte à atividade das empresas clientes. Perfeito. Doutor Gustavo, em 1989, né, quando o senhor assumiu o escritório, de lá para cá, uma mudança evidente é a questão a gente vê da digitalização, né, do judiciário. Ainda bem, isso agiliza bastante. Eu mesmo estava fazendo uma questão em tabelionato ali, tudo pela internet e tal, uma ata notarial, como se diz assim, né? E tudo pela internet, fantástico mesmo, como isso agiliza a vida, principalmente do cidadão que precisa dos serviços de advocacia. Quando assumiste, em 89, de lá para o que teve que mudar na hora ali e o que foi preservado, assim, porque já tinha uma tradição pelo senhor, seu pai. Como é que foi isso? Só fazendo uma correção e um complemento, Cláudio. Na verdade, eu ingressei em 89 no escritório. Sim. Ingressei em 89, comecei Mas depois por baixo, você, né? O que para mim foi ótimo, porque eu, vamos dizer assim, passei por várias posições e aprendi muito, né, com isso. E depois, bem mais adiante, me tornei sócio administrador junto com meu pai, então já vimos tocando a 4 mãos a gestão do escritório, temos vários sócios, mas... E em 21, durante a pandemia, foi quando aí ele passou o bastão. O timão. O timão, no caso. No caso, né? Da tripulação, usando a analogia com a navegação, né? Para mim. Meu pai continua atuando, ele continua no escritório, né? Mas eu me considero, de certa forma... em função dessas mudanças muito significativas que ocorreram nesse período, né? Quase um dinossauro. Quando eu entrei, sim, veja, os computadores estavam começando a ser utilizados. Começando a ser usados, né? É verdade. Ainda, na verdade, usava-se majoritariamente máquina de escrever elétrica. Que era uma baita novidade, que corrigia. Que já era algo ela já corrigia. Muito útil, porque... Teclava o branquinho isso, ali. conseguia apagar a letra. O erro e tal. Tinha o telex ainda, não havia fax. Telex. Fax hoje, provavelmente muitos dos que nos assistem, fax. O que é isso? Fax? Tinha telex. Que dirá telex. Né? Não havia celular, enfim. Sim. Tudo era a base do papel. Então eu vivi esse essa tempo. Mudança, essa transição. E toda essa mudança com todas as suas implicações. Que, claro, trazem uma série de facilidades hoje, né? Mas também alguns dissabores, eu diria. Eu imagino, doutor. Eu vou pedir, o pessoal está dizendo aqui que a gente já está terminando o primeiro bloco, é isso? Então a gente vai pedir licença para o doutor Gustavo em seguidinha, para você que está em casa aí, não sai daí que eu quero saber esses dissabores que também, às vezes, né, a questão da digitalização, do mundo digital, acaba trazendo. A gente já volta um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência de hoje. Lembrando sempre, né, que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios
do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, e Estratégia de Comunicação para a Política de Verdade. SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você pode nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa a notificação lá pra gente, né? Dá aquele legal pra gente lá e os bastidores do programa lá no nosso perfil lá no Instagram. Lembrando sempre que o programa também conta aí com o apoio da FAMURS, né? A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Aliás, teve a Assembleia de Verão da FAMURS lá em Torres, né, com um debate aos pré-candidatos ao governo do estado. A gente fez a cobertura aqui pela Masper TV, muito bacana mesmo. E também, né, você já sabe, na política e nos negócios, quem faz está em evidência. A gente está conversando hoje aí, fazendo uma sessão nostalgia aí de algum tempo atrás. Estou conversando com o Dr. Gustavo Juren, né, da Juren Advocacia. E o doutor Gustavo estava falando quando ingressou lá no escritório, pelo final da década de 1980, e essas mudanças todas da questão da digitalização, né, do mundo digital em relação ao mundo analógico, que facilitou muita coisa, mas também tem algumas ressalvas, como o doutor Gustavo estava falando no outro bloco. Que ressalvas são essas, doutor Gustavo? Então, esse novo mundo nos impõe uma série de desafios, né? Por um lado, hoje, falo por nós, né? Nosso principal, vou chamar de investimento, poderia dizer despesa, mas enfim, depois de, claro, com as pessoas, é com tecnologia. Sim. Né? As organizações gastam muito para poderem se manter atualizadas, Sim. Enfim, o que inclui investimento em sistemas, e muito em segurança. Protegidas, também, né? Tem o famoso golpe do advogado. O golpe do falso advogado, exato, que é né? uma praga. Eu mesmo já fui... Meu Deus, mas não vítima, mas já usaram meu nome, minha foto, várias vezes. Infelizmente, inclusive, conseguiu um cliente, pessoa física, acabou caindo nesse golpe. Temos a OAB lançou há pouco uma campanha muito bacana, muito oportuna. Leonardo Lamac, que já foi vítima do golpe também. Enquanto estava conversando em Brasília sobre o assunto, o telefone tocando. De divulgação, de orientação, né? Enfim, e temos que realmente tratar disso e denunciar sempre que ocorre. Sim. Bom, esse é um dos dissabores, sem dúvida, do avanço tecnológico. É verdade. Mas eu diria que para a gestão dos escritórios, então há essa necessidade desse investimento constante, e isso implica também a gente ajustar procedimentos internos para as coisas, digamos, funcionarem e podemos conviver nessa nova realidade. Há desafios, né? Por exemplo, e aí vou citar também algo que é uma queixa dos advogados, de modo geral, especialmente dos que atuam no contencioso, né? Os tribunais têm diferentes sistemas, né? Não é um único sistema do judiciário. Há um pleito da OAB para que haja uma uniformização e vem se caminhando, eu diria, vagarosamente. Sim, né? Não é um sistema diferente para cada tribunal do país, e nós temos, imagina, um tribunal de justiça em cada estado. Sim. Né? Temos os tribunais federais, um para cada região. Né? Temos os tribunais do trabalho, quase que um para cada estado. Temos os tribunais superiores, então são muitas dezenas de tribunais, não é um sistema para cada um, mas mesmo aqueles que usam os mesmos sistemas, por exemplo, a Justiça do Trabalho toda usa o PJE. Tá. E alguns outros tribunais usam o EPROC, que foi desenvolvido aqui, inclusive com a participação da OAB, e que, portanto, é tido por nós como o sistema mais adequado ou amigável, né? Até por levar em conta as demandas, digamos, do usuário externo, né? No caso nosso. Mas mesmo assim eles têm particularidades de um tribunal para outro no uso. E aí isso acaba complicando. Então isso é terrível. E como hoje as barreiras geográficas, digamos assim, caíram, quer dizer, é muito fácil para o advogado atuar em uma causa em outro estado. Sim, até fora do país. Né? O cliente, bom, eu já tenho a relação, tu consegue me atender lá naquele estado,
sim, posso. Sim, né? sim. E aí tu precisa te inteirar, mas como é que, se adaptar. que aquele tribunal, como é que aquela comarca, programa? e pior, como é que aquele juiz lida. com as coisas. Né? Então, bom. esse é um desafio enorme. Os próprios sistemas, ao mesmo tempo que, digamos, deveriam facilitar, porque, bom, ele avisa, abriu um prazo, né? Não preciso ler o Diário Oficial, mas ainda assim há uma certa insegurança em função de critérios ou regras e como dificilmente, né? Enfim, há pesquisas quanto a isso, mas dificilmente o advogado atua sozinho numa causa. Sim. Isso acontece, claro, mas é exceção até porque o colega enfrenta uma série de dificuldades. Se ele adoecer, férias, quem é que... Trabalha com outros Então, colegas. normalmente, há mais de um advogado no mesmo processo. E aí também por critérios que os tribunais ou que os sistemas utilizam, não são todos que são avisados, para usar o termo não técnico aqui, mas para o pessoal nosso entender telespectador entender, que são avisados de que, olha, abriu um prazo, tu tens que praticar um ato. É um deles. A lei diz, bom, você escolhe quem é, você determina quem é, o que nem sempre é observado. Então, escritórios onde vários atuam, por exemplo... Pois é, eu não sabia desse detalhe, doutor. A impressão de leigo é que cada processo, quando o advogado pede vistas ali, né, como se chama ali, depois que o cliente recebeu algum tipo de intimação, alguma coisa assim, o advogado vai lá olhar o processo, pede vista. Mas eu achei que era um só que olhasse. Fazendo paralelo com o tempo antigo, mesmo que houvesse vários advogados, normalmente tem um endereço. Então, e a cartinha para o escritório. Entendi. Bom, ok, o colega não está, mas veio para o endereço certo. Que é o que quando vai se intimar alguém de um processo, antes dele constituir o advogado... Manda para o endereço. Ele não compareceu. Mas o endereço estava certo, chegou lá, bom, então entende-se que ele ficou sabendo, não quis aparecer, tudo bem. Né? Então, isso se resolvia facilmente. Agora não vai para o endereço. Não tinha pensado nisso. Nem para o e-mail, sai no teu nome. E todos os sistemas, inclusive inclusive a inteligência artificial, dependendo, ela vai... Bom, o nome do Gustavo. O que saiu em nome do Gustavo? E aí não saiu em nome do Gustavo. Saiu, eventualmente, o nome do fulano que trabalhou com o Gustavo, mas que não está mais, inclusive, participando do processo, mas que... estava lá como um dos habilitados. Isso tem que ser verificado. Então, isso gera um trabalho para os escritórios, para os advogados de um modo geral, enfim, ficarem muito atentos a isso. Então, é um exemplo pequeno. Né? E às vezes tem notificações ao longo do processo, às vezes não, muitas. Né? E aí cada uma pode ser... Não, e algo comum, e aí as pessoas que nos assistem podem estar pensando, sim, mas o advogado não toma providências, ele não avisa. Não, claro, se formaliza, olha, a intimação é para sair em nome de tal colega, porque ele que é o encarregado de cuidar disso. Mas veja, ontem mesmo estava em reunião com um cliente de um processo que começou em 98. Isso não é uma coisa tão rara. A média de tramitação dos processos hoje é de alguns anos, aí dependendo do tribunal, do órgão judiciário. Espero que vara de família não aconteça 5 anos. Não, mas não tem processos que se estendem por muito mais tempo. Então, o que acontece? Esse processo fica parado algum tempo, ou ele vai para um tribunal superior, entra lá numa fila, né, enfrenta alguma... E aí você, formalizou, só que aquilo passa e aí vai para outra instância, aquilo não é visto e anotado. E aí depois tu tem que correr atrás para dizer, olha, mas tem que anular o processo, porque eu não fui avisado. Então, como eu disse, há dificuldades que se criam também. Sim, tem que ser observado. E, por outro lado, toda essa tecnologia, e aí é algo que a gente não vê só no campo do direito, né? Mas ela traz o problema, digamos, do direito à desconexão, como a gente debate hoje, né? Me lembro que no início a gente corria porque tinha horário que fechava o tribunal e tinha que cumprir os prazos. Agora não pode cair a conexão. E tinha que chegar lá, né? Sim. Por exemplo, era um processo em Montenegro, eu tinha que estar em Montenegro naquele horário com o papel para pegar o carimbo. E se houvesse algum problema na estrada, enfim, então isso era péssimo. Ou quando podia, eventualmente, mandar pelo correio, mas
num dado momento tinha que chegar, o correio tinha que entregar. Também tinha que chegar lá o carteiro. Isso, então hoje, eu dou um clique e está resolvido, Sim. digamos, né? Se não houver nenhum problema de conexão, enfim, Sim. tudo certo. E vai até a meia-noite. Então, que bom, ampliou o prazo. Mas, Mas se não tem conexão... Também nos faz... Não, mas também nos faz trabalhar mais, né? Sim. Porque não tem mais horário, qualquer horário. E aí, né? aí terminou o horário, mas tem que ficar atento ali também, né? Então, ok, mas tu te organiza e tal, e faz dentro do horário. Não, está bem, mas veja, as intimações, né? A gente recebe e-mails do push, como o tribunal chama, que te avisa, olha, movimentou tal processo. Sim. Qual é o horário em que mais vem esses e-mails? De noite. De madrugada. Ou, né, no final de semana. Ai. E tem coisa importante aí, né? Não, mas o que eu digo é, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem tudo no celular, né? Sim, o e-mail entra no celular. Muito então tu tá bom, agora eu terminei aqui. Tô tranquilo. Aí daqui a pouco começa a entrar aqueles avisos, aí tu já, aconteceu, saiu a decisão desse processo. Entendi. Mas dizer, de noite? Prejudica, eu quero dizer que prejudica claro, o descanso, a maneira como tu lida com isso. Verdade. Até as relações trabalhistas, inclusive, né? Tem sido discutido. Sim, se, por exemplo, o chefe está trabalhando fora do horário. E aí manda um e-mail manda um e-mail, uma mensagem, porque, bom, eu estou trabalhando, já vou... E aí é considerado que trabalha... Aí o sujeito recebe aquilo às 5 da manhã e diz, bom, eu vou... Já vou resolver e já está trabalhando. Não, e aí é o que a gente orienta, para dizer, bom, tem que ter o cuidado, então, se aquilo não é uma coisa urgente, você tem que ressalvar, bom, eu estou te mandando, mas é... Durante o dia, lá, no horário normal, tu pode lidar com isso. Já fica a dica aí para o empregador, né? A gente chegou no final do segundo bloco também, doutor Gustavo. Vamos fazer um break rapidinho. Quando a conversa é boa, passa muito rápido, né? Mas a gente já volta aí um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente tem muito orgulho de ser a primeira emissora a transmitir aí pela Parabólica Digital com sinal aberto para todo o Brasilzão. Lembrando sempre que o programa Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. E também SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a inteligência artificial, a IA, da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Nos acompanhe também lá no nosso canal no YouTube e também lá no nosso perfil no Instagram com os bastidores do programa. Lembrando também que o Evidência na TV também tem um apoio aí da FAMURS, da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Um abraço lá para toda a equipe da FAMURS. Estamos conversando hoje com o Dr. Gustavo Jochen, falando sobre a questão do direito, da evolução, o escritório Jochen Advogados desde lá de 1970, e a gente estava comentando aqui sobre a questão da evolução, principalmente a evolução tecnológica, né? Falando inclusive dos prazos aí de atuação do advogado e do profissional de um modo geral, né? Que aí não tem mais aquele horário tradicional ali das 6 horas, 7 horas da tarde. Então é muito bom, né? Até em função das questões trabalhistas, a gente, né, ter essa atenção nessa questão. Doutor Gustavo, nesse último bloco quero conversar também sobre a questão no campo da negociação, né, sobre a questão da segurança jurídica, né, da estruturação. Eu estava vendo aqui a advocacia preventiva. A questão hoje se fala muito, já conversei com colegas, sobre essa questão da prevenção numa, por exemplo, sucessão patrimonial, né, de uma empresa, e uma série de detalhes que podem ser previstos e já ajeitados antes para que depois não se tenha dor de cabeça. Como é que está essa questão no escritório, doutor Gustavo?
Ótima pergunta, Cláudio, eu agradeço. Na verdade, eu vejo com alegria que acho que está havendo uma mudança cultural, em parte impulsionada talvez por novas exigências da legislação, mas historicamente, digamos assim, o comum era a atuação repressiva, né? Surge o problema e procura o advogado. Aí vou falar com o meu advogado. Digamos, essa procura anterior não era vista como um investimento, mas talvez como um gasto, enfim. Isso. Né? Então, normalmente, chega na nossa mesa o problema posto. E aí, claro, a margem de atuação ela é limitada. Né? Mas se tivesse feito um contrato, né, por escrito, se isso, se aquilo... Bom, agora eu não tenho... Você não aconteceu. Né? Muito bem. Hoje há toda uma exigência de conformidade, para usar o termo, então, também mais acessível, digamos, né? Mas a própria lei, a legislação, de um modo geral, né? Diversos textos legais hoje que obrigam as empresas, em diferentes níveis, né? A adotarem práticas, enfim, para estarem de acordo, em conformidade, enfim, cumprirem a lei. Né? De um modo amplo, eu diria. Antecipadamente, né? Práticas anticorrupção, por exemplo, né? Compliance. Respeito à privacidade de dados. No âmbito trabalhista, agora, em maio, vai entrar em vigor uma ampliação da norma regulamentadora número 1, né? Que obrigará as empresas a adotarem algumas práticas visando cuidar também da saúde emocional ali, mental, enfim, né? Enfim, assegurar de modo mais amplo, digamos, a integridade dos seus colaboradores, né? Está sendo bastante discutido, porque impõe dificuldades às empresas. Teve um período de adaptação, mas agora já vai começar a valer, né? O problema não é tanto a adaptação, o problema, do ponto de vista nosso, né, para os empregadores, é a falta de definições mais claras que dão margem a que a empresa seja eventualmente responsabilizada por algo que... às vezes não é do trabalho. Está fora do alcance dela. Exato. E aí quem é que vai definir isso? Exato. Né? Então, esse é um problema sério. Mas, enfim, é só para mais um exemplo, né, dessas exigências. Então, isso tem, vamos dizer, talvez também forçado, contribuído, né, para que as empresas, as pessoas, e também temos um acesso maior à informação hoje, né, com a internet, enfim. Isso a gente vê na área da saúde também, quer dizer, as pessoas pesquisam, inclusive se automedicam aí. Não, é o lado ruim, mas elas conseguem ter informação. Conseguem buscar mais informação. Celular ali, o sujeito... E com isso saber, mas aí tem riscos e tal. Eu posso... Até interpretar exames. Então, esse é o lado bom que me parece que amplia o mercado para que nós possamos atuar, né, de maneira a orientar preventivamente. O que nós achamos que é sempre preferível. Né? Sempre preferível evitar o litígio, inclusive pelos custos e tempo envolvido. E como eu falei, um exemplo é a questão que boa parte das empresas tem essa questão familiar, né, doutor Gustavo? Então, muitas vezes acaba o falecimento ali de um pai, de uma mãe, aí muitas vezes entre os irmãos, esposas, netos, enfim, sócios, e aí depois vai se ver... Como é que funciona tudo isso? Aí dá uma trabalheira. Poderia ter feito uma consulta antes ali. Isso. Então, assim como na área de gestão de equipes, né? A gente, quer dizer, por exemplo, um bom líder, ele deve ter sempre um sucessor já preparado, até para que ele possa também crescer, galgar novos postos, porque do contrário, mas se eu vou ficar atrelado sempre tiro essa pessoa, quem eu vou colocar? Então não posso promovê-la, porque eu não tenho substituto. Então nós temos sempre que pensar à frente, né, e pensar como as coisas ficaram. Enfim... planejar. A questão da previdência privada também, né? Verdade. Nós temos aí no âmbito do sistema OAB, a OABprev, né, que também tem crescido bastante, mas enfim, pensar na aposentadoria, ou se eu faltar, né, como é que eu vou... Como é que vai acontecer exatamente, seguros? Me sustentar, enfim, a questão do seguro, que também cresceu muito, né? A utilização, né, desse produto, enfim. Então, acho que tudo isso é benéfico.
Mas eu acho que o fundamental nesse aspecto, primeiro, que as pessoas tenham essa abertura, essa consciência da importância disso, né? E do ponto de vista do advogado, do profissional, há que se ter hoje se usa a expressão escutativa, mas enfim, saber ouvir, mas não só, porque às vezes a pessoa não procura. Né? Sim. Ela não está. Não sabe, não exatamente, ligada. não está consciente do. Mas aí, se tu convives com o teu cliente, né? Se tu tens interage pode com ter ele, iniciativa. Procuras, acompanha, procura Sim. se interessar pelo que se passa, no meu caso, dentro da empresa, enfim. Claro. Possivelmente tu mesmo aprenderás alguma... com certeza. Olha, estou fazendo perguntas, enfim, né? Te interessando. Interessante isso. E daqui a pouco tu vai dizer, olha, acho que tu tens um possível problema aqui. Que né? pode ser resolvido. Que pode ter tais consequências. Depois, mas a gente pode planejar. Então, de maneira proativa, colaborativa, alertá-lo e a partir daí, em tempo, né? Se elaborar, enfim, documentos, orientações ou fazer treinamentos, que hoje é uma ferramenta muito importante, né? Até porque nós estamos falando de algo que não é só a alta direção ou o dono, né, que tem que saber e agir daquela maneira. Aquelas práticas ou valores têm que passar permear toda a organização, todas as lideranças, enfim. Então, precisamos disseminar esse conhecimento, né? Então, com isso, a gente consegue, talvez não, certamente contribuir, né, para essa prevenção. Doutor Gustavo, o pessoal está me falando, olha, eu estou impressionado como está passando o tempo hoje, estamos já chegando no nosso terceiro bloco de conversa, 2 minutos agora me falou o pessoal da produção. Em 2 minutos, doutor Gustavo, 2026 aí, demandas, a gente tem também a questão em 2 minutos, o doutor Gustavo vai precisar de muito mais tempo para responder, mas a gente tem a questão tributária das empresas, o arcabouço fiscal, que agora vai ter um período que o sistema atual com o sistema que vai ser implementado vão conviver ao mesmo tempo. Imagino aí para as empresas. E para os advogados, né, da área tributária também tem que estar sempre se atualizando, porque tem as emendas também ainda. Eu acho que esse é um dos grandes desafios de 2026 que começa essa mudança. Sem dúvida. O tempo é exíguo, mas vamos lá. E o ano, acho que nos traz vários desafios. É um ano atípico também, por ser um ano eleitoral, enfim. Mas eu diria que a reforma tributária que passou a vigorar, embora estejamos aí no período de transição, mas estamos muito focados nisso no escritório, né? As empresas têm que estar muito atentas nesse período de adequação e temos aí desafios e oportunidades, né? Falávamos, não chegamos lá na questão anterior, mas na questão de planejamento, inclusive sucessório, né? Enfim, proteção do patrimônio, quer dizer, é preciso rever agora algumas práticas em função das novas incidências, especialmente porque a reforma ela aumenta também a eficiência da fiscalização em função dos novos tributos. A Receita terá mais informações, né? E talvez algumas práticas precisem ser revistas pelas empresas em função disso. É preciso estar atento. Mas há aí algumas oportunidades. E também na esfera trabalhista é um ano que promete em função de temas que estão na pauta do Supremo, que a questão dos 6 por 1, espera-se que sejam julgados nesse ano, como a questão da pejotização, né, que pode trazer mais segurança jurídica, a questão da uberização e a questão da jornada 6 por 1, que as notícias se tem é que o Congresso pretende votar em maio, né, disse o presidente da Câmara, muito em função talvez do ano eleitoral, e que é um tema que preocupa muito o empresário. E claro, vi agora há pouco uma pesquisa que a maioria da população é a favor. Mas acho que tem outros aspectos aí. Esse tema mereceria um bloco. É um programa inteiro. Acho que há muita desinformação. É verdade, concordo. E não me parece que estejamos prontos e há implicações. Só para, né, é um pouco aquela questão, essa é a dificuldade, né? Como consumidores, todos querem pagar menos. Como empresário, você quer, acionista, enfim, tu quer maximizar o lucro, né? Essa
essa conta, equação... como empregado, tu queres ganhar mais. Essa Sim. conta não fecha. Não, com essa mudança que estão propondo vai ser complicado. Por isso tem que ter mais informação, doutor Gustavo, Perfeito. levar mais informação. Mas eu vou convidar o doutor Gustavo de novo para vir para cá, para a gente falar sobre isso, porque é em maio, né, a votação. Então isso, é o que se anuncia. Que se espera. Doutor Gustavo Jochen, muito obrigado, viu? Prazer em conhecê-lo, pela participação aqui. Espero que seja a primeira de várias, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Kieli. A discussão do tema que envolve a aplicação da chamada Lei Federal do Descongelamento, que afeta diretamente todos os municípios do país, inclusive, mas nós trabalhando especificamente em relação ao nosso estado, revela a necessidade de adoção de medidas omissivas por parte dos gestores. Na verdade, nós temos uma mera autorização legislativa por conta da Lei Complementar 226 de janeiro deste ano, que certamente possui um caráter eleitoreiro, porque, na verdade, apenas autoriza o município a adotar um procedimento de geração ou criação de um determinado direito, e ele foi proibido na época da pandemia como contribuição, como contrapartida daquele período difícil. Então, o poder público, por conta de uma lei complementar também daquela época, 173/2020, proibiu a realização no período de 21 e 2020, proibiu a concessão de reajuste salarial e o pagamento de diversas vantagens e benefícios previstos na legislação de cada ente federal, especialmente dos municípios, mas também valendo para os estados da federação. E 5 anos depois, apresenta-se e aprova-se uma lei descongelando, alterando uma norma que perdeu sua eficácia em 31 de dezembro de 2021. Então, é uma matéria que ainda vai demandar uma série de discussões, uma série de explicações, de procedimentos que os municípios devem adotar, as cautelas necessárias para isso, porque ela influencia de uma forma decisiva no aumento da despesa com pessoal, seja para frente ou inclusive no passado, em relação ao sistema de previdência, que também restaria alterado, e no futuro um comprometimento permanente de uma despesa que cria um direito proibido no passado, e que era efetivamente a contribuição do poder público para que todos os estados e municípios conseguissem manter os seus orçamentos sem a queda da arrecadação que ocorreu por conta do fechamento da atividade econômica naquele momento específico. Então, o desdobramento será ainda bastante discutido, mas certamente os gestores públicos, como estão fazendo, adotam uma medida de cautela para justamente não comprometer o orçamento agora e no futuro.